naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é isso? Ensino da palavra. E na comunhão. O que é isso? Outro meio de graça. Ensino da palavra é um, batismo é um, ensino da palavra, que é a doutrina, comunhão, que é outro meio de graça, partir do pão é santa ceia, outro meio de graça, oração, outro meio de graça. E nas orações, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos. Isso é o quê? Comunhão. E tinham tudo em comum. Comunhão. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, comunhão. Congregar, né? Partiam o pão de casa em casa, ceia, e divisão do pão também, né? Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus é adoração. E contando com a simpatia de todo o povo. Simpatia por quê? Porque as pessoas estavam admiradas com aquela união deles, né? Com aquele modo de viver deles. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Evangelismo. As pessoas admiravam essa igreja. Não era porque essa igreja era igual ao mundo, não. Era porque essa igreja era diferente do mundo. Ele via pessoas ali vendendo as suas propriedades para ajudar os que tinham necessidade, né? Isso aqui não é aquele comunismo que falam nas escolas, não. Esse aí é um comunismo produzido por Deus no coração dos crentes. Essa questão de querer dividir, de querer ajudar o outro, entendeu? Então esse é o verdadeiro comunismo. Não merece nem dizer que é comunismo, porque comunismo é o comunismo humano. Aquele comunismo lá que pelo contrário, ele proíbe a religião, proíbe a crença em Deus, né? E quer forçar as pessoas a serem todas, na realidade ficam todos pobres, na realidade o que acontece é isso. Então, irmãos, isso aqui é a comunhão que a Bíblia fala. Isso aqui é os meios de graça que Deus usa para espalhar a sua salvação. Então vamos ver, o primeiro meio de graça é a comunhão. Vocês hoje decoraram o versículo, né? Hebreus 10, 24, 25 diz o quê? Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes, passamos as admoestações e tanto mais, como é? E tanto mais. Pronto. Que o dia se aproxima. Então, ele disse que não deixe de congregar. Irmão, eu trouxe a tendência dos teólogos é colocar em primeiro lugar a palavra de Deus, porque é um meio de graça super importante. Mas eu coloquei a comunhão em primeiro lugar, porque sem a comunhão, irmãos, sem as pessoas congregar, sem os irmãos congregar, todos os outros meios de graça não vão ter como se manifestar, não vão ter como fluir a graça de Deus. Se a pessoa não vai para a igreja, não congrega, não participa de retiro, não participa de encontro de mulheres, não participa de culto de oração, não participa de culto de domingo, não participa de encontro de casais, não participa de encontro de jovens. Então essa pessoa, como é que esses meios de graça vão poder fazer você crescer espiritualmente? Não tem como, irmão. É querer ser como aquele pessoal desigrejado que estão por aí, que não quer ter compromisso com ninguém, com Deus e nem com ninguém, e aí vai nessa história de que não precisa de igreja, que igreja é a pessoa. Não, igreja nunca foi uma pessoa, igreja sempre foi pessoas que creram em Jesus juntas. Igreja é reunião, igreja é assembleia, vem de koinonia. Então, reunidos
Então igreja é isso, são pessoas reunidas, não é prédio, não é cada pessoa em casa, não. Igreja somos nós juntos, tá certo? É assim que Deus vai derramar o seu poder, a sua graça na nossa vida. Então, esse versículo, não deixe de congregar como é costume de alguém, é um mau costume desde aquele tempo, né? Dos hebreus lá, né? Mas que diz que não é para ser assim. E quanto mais o dia da volta do Senhor se aproxima, mais nós devemos estar juntos, né? Então, comunhão é estar juntos, compartilhando, ajudando-nos mutuamente, edificando-nos, servindo uns aos outros. Comunhão é gastar tempo e ter atividades em comum com outras pessoas que amam a Cristo. Assim como diversas brasas juntas produzem uma chama forte, mas uma brasa separada se apaga, também os cristãos precisam estar juntos e trabalhar juntos para que o fogo do Espírito não se apague. Tá certo? Então, o Espírito quer isso. O Espírito Santo que está em nós quer isso. Porque o Espírito Santo, a gente vai ver que o Espírito Santo ele dá dons espirituais. E esses dons é para que eu sirva a meu irmão e o meu irmão me sirva. E assim todos nós, é aquela música, eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. É exatamente essa música. Então, irmãos, sem comunhão, sem ajuntamento, sem isso, como é que os meios de graça, os demais meios de graça poderão fluir? Não fluem, tá certo? Então por isso que eu coloquei isso em primeiro lugar. Segundo, a adoração. A adoração congregacional, ou seja, a adoração como igreja. Culto, aquele culto que a gente faz agora, está fazendo no domingo, o culto que a gente está fazendo na quarta-feira, que tem adoração também. E em todo momento a gente pode fazer, no início de cada programação a gente pode fazer isso, porque adoração é um meio de graça. Através desse meio, Deus nos fortalece também espiritualmente, né? Então, a adoração é chegar-se à presença de Deus rendendo-lhe louvor e a glória que Ele merece, todos nós juntos. Então, o que é adorar? É chegar-se à presença de Deus rendendo-lhe o louvor e a glória que só Ele merece. E a gente deve fazer isso juntos, porque nós fomos todos resgatados pelo Senhor. Nós somos alvos da sua graça. Nós fomos salvos pela graça e Ele quer derramar cada vez mais dessa graça para que a gente tenha uma vida abundante. Não é uma vida medíocre. Vida abundante é uma vida vitoriosa, livre de medos, livre de ansiedade, livre de pecados, livre de toda sorte de coisas que o diabo lança para nos derrubar. Entendeu? Então a vida abundante é a vida que glorifica ao Senhor. Que as pessoas possam dizer assim, eu quero ser como essa pessoa, né? Não por causa que ela tem dinheiro, porque ela é rica, porque ela é bem-sucedida, mas porque ela é uma pessoa bem equilibrada emocionalmente, é uma pessoa que tem alegria, pode ser até pobre, mas tem alegria. É uma pessoa que realmente percebe-se que ela tem fé em Deus, que ela tem aquele fruto que eu já falei, tem amor, tem perdão, tem paz, né? Transmite tudo isso para os outros, tá certo? Tiago 4,8, ele vai dizer isso, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós, né? Então, a gente precisa se achegar a Deus e Ele chegará a nós. Hebreus 13,15 diz o quê? Hebreus 13,15 foi para decorar também. Hebreus 13,15, já que a gente está aqui em Hebreus, como é? Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que Pronto. é fruto De lábios que confessam seu nome. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Irmãos, quando a gente está cantando louvor e a gente está cantando, procurando não ser hipócrita, a gente, mesmo que a gente não esteja vivendo aquilo, mas a gente canta querendo viver aquilo.
a gente canta se sacrificando, porque a gente sabe que não pode cantar aquilo sem viver aquilo, mas a gente às vezes canta desejando, eu vou viver isso aí. Isso aí é o sacrifício de lábios que confessam o nome de Jesus, tá certo? Então, aqui a Bíblia fala que ainda resta sacrifício para a gente fazer, e esse sacrifício não é um sacrifício para perdão de pecado, é um sacrifício de oferta a Deus, de gratidão. No Velho Testamento não existia só sacrifícios como é o holocausto, não, irmão. Existia sacrifício de gratidão a Deus. É tanto que a festa de Pentecostes, essas festas das colheitas, eram frutos que se apresentavam diante de Deus. E aqui ele está dizendo o quê? O sacrifício de louvor é fruto de lábios que confessam o seu nome. Fruto da sua vida. Se você está cantando que tem paz com o Senhor, que tem a alegria do perdão do Senhor na sua vida, que tem essas coisas, isso aí são frutos que você está glorificando a Deus, você está sendo grato a Deus, dizendo, esses frutos eu tenho porque o Senhor me deu pela sua graça, entendeu? E essa atitude de você reconhecer e de você cantar o Senhor, isso é adoração, tá certo? Então, a adoração, a gente vê no Velho Testamento que teve ocasiões que quando o povo adorou a Deus, Deus venceu batalhas para eles, não precisou nem lutar, Deus venceu as suas batalhas. Então Deus, Ele quer nos fazer vencer batalhas, e quando a gente louva a Ele dessa forma, Ele nos faz vencer batalhas, tá certo? Batalhas que nós temos no nosso dia a dia. Então, segundo o meio de graça que Deus nos enche com o seu Espírito, que Deus derrama a sua graça sobre a nossa vida, a adoração. Adore. Olha, nós fomos criados para adorar. Por isso que eu coloquei em segundo lugar. Em primeiro eu já expliquei, comunhão, porque sem a comunhão os outros meios não acontecem. Segundo, adoração, porque nós fomos salvos para adorar o Senhor. O Evangelho é pregado para que as pessoas reconheçam Deus, Jesus, como único Senhor e Salvador, né? Então, as pessoas só farão isso quando receberem Cristo, quando forem tiradas da sua cegueira espiritual. E quando elas são salvas, é que elas conseguem adorar a Deus como Deus quer ser adorado. As pessoas estão aí adorando ídolos porque elas não conhecem a verdade, porque elas são cegas espiritualmente. Quando elas recebem o Evangelho verdadeiro de salvação e elas recebem o Espírito Santo, elas não vão mais adorar a imagem, irmão, e nem a outro ídolo, porque elas compreendem que a adoração somente a Deus, ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, tá certo? Terceiro meio de graça, o ensino da palavra. O ensino da palavra, irmãos, a gente viu lá que a igreja de Atos, ela viu o ensino dos apóstolos. Doutrina quer dizer ensino, tá certo? Então, como é que na igreja nós vamos ter isso? Através de pregações do domingo, através de pregações como essa, através de escola bíblica, através de estudos bíblicos. Então é dessa forma que a gente, que a igreja recebe esse meio de graça. Ele recebe essa palavra que vai fortalecer a sua vida espiritual, que vai lhe despertar. Deus usa pessoas, dá dons às pessoas, para que elas possam estudar por você. Às vezes a pessoa que não tem o dom de ensino, que não tem o dom de pregar, ela lê a Bíblia como qualquer um, e é uma disciplina espiritual. Você deve ler realmente e procurar interpretar cada dia a Bíblia para a sua vida. Mas tem coisas que você não vai conseguir interpretar, tem coisas que você não vai conseguir chegar. E aí Deus vai usar uma pessoa onde Ele coloca o amor por estudar a sua palavra, por conhecer mais e ensinar para os outros. Então Deus usa mestres, Deus usa pregadores, pastores, Deus usa o irmão que tem o dom de ensinar também, no seu pequeno grupo. Ele vai usar
Isso para que você cresça no conhecimento da palavra de Deus. Porque a gente sabe que o conhecimento da palavra de Deus é essencial até mesmo antes da conversão. Porque como é que Deus converte uma pessoa? Através da sua palavra. Então, a palavra de Deus é tão importante que ela é um dos meios de graça que Deus usa até mesmo antes de converter as pessoas, tá certo? Por isso é que lá em 2 Timóteo 4:2, Paulo diz a Timóteo, prega a palavra. Uma das coisas principais que o pastor de uma igreja, Timóteo era pastor da igreja de Éfeso, devia fazer era prega a palavra. 2 Timóteo 4:2. 2 Timóteo 4:2, o que é que diz? Diz assim, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Então, um pastor que é fiel a Deus e quer servir a sua igreja, ele tem que pregar com fidelidade a palavra de Deus, porque sabe que esse é um dos meios principais que Deus usa para fazer eu e você crescer, fazer toda a sua igreja crescer. E mais uma vez eu digo, quando a palavra é pregada na igreja, irmão, ela tem que ser ouvida como palavra de Deus e não como palavra de homem. Tá certo? Porque o pregador fiel, ele vai tentar transmitir aquilo que realmente Deus quis dizer na sua palavra. Tá certo? Então, você na hora da pregação, não fique olhando o celular, não fique conversando com o outro, não fique sem prestar atenção, como se aquela palavra que ele estivesse pregando fosse só a palavra do Eide, a palavra do Ednir. Não é palavra nossa, é a palavra de Deus. E precisa de reverência. Eu digo isso, não é para que você fique para baixo, envergonhado por uma repreensão, não. E eu não estou falando em nome de ninguém, é você que se analise. Mas é para o seu bem. Como é que você vai receber poder de Deus através da sua palavra se você não está prestando atenção o que está sendo dito da palavra de Deus? A interpretação e a aplicação que está sendo feita da palavra de Deus. Deus está usando aquele homem que Deus colocou no coração dele para estudar, para se dedicar, para meditar, para levar aquela palavra para você ser beneficiado, para você crescer no seu poder espiritual, de vencer o pecado e de ser um crente cada vez mais santo e, portanto, mais usado por Deus na sua obra. Né? E você está desperdiçando se você faz isso. Ou então, como eu disse, se a pessoa não vai nem para a igreja ouvir a pregação, ou não vai, eu não vou dizer, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que a igreja proporciona para fazer isso, irmãos, porque isso é meio de graça. É um meio como Deus está fazendo essa graça fluir para você. Tá certo? Então, Mateus 4:4, Jesus já tinha dito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, a vida espiritual, a vida eterna, a vida abundante, vem da palavra de Deus. E nós dependemos de Deus de todas as formas. Nós dependemos da nossa vida, seja a vida física e a vida espiritual, que é o principal, nós dependemos de Deus. E a palavra de Deus é a comida que nos fortalece, certo? A Bíblia diz lá, compara lá, Pedro compara com o genuíno leite espiritual, que é para ser dado àquelas pessoas que receberam Cristo, mas não é como o leite materno que com um certo tempo deixa de ser dado, não. A palavra de Deus, ela é comparada ali o leite, porque ali está dizendo que ela tem que ser dada desde o começo da sua vida cristã, porque ela foi quem gerou a sua fé. E essa fé ela vai continuar sendo gerada e aumentada. Essa graça vai ser aumentada cada vez mais que você se alimenta. E Paulo chega a dizer que depois você vai ter que receber uma comida mais difícil de digerir. Doutrinas mais difíceis de digerir. Mas se você não aprende nem o básico, se você não toma nem o leite lá no início do discipulado, como é que você vai
ter alimento sólido depois, porque você não está preparado. Então você precisa ser alimentado inicialmente com aquelas doutrinas básicas, e aí depois você vai crescendo e aí você vai podendo comer coisa mais forte, né? Como o pessoal diz, que dá mais substância, né? Que é a substância. Então é a palavra de Deus que vai nos alimentar. João 8,32, Jesus já tinha dito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade que é Ele, a verdade que é a palavra de Deus. Você precisa cada vez mais sendo liberto dos seus pecados. E quem vai fazer isso é quando você lê, ouve, medita e absorve a palavra de Deus. E aí, isso aí é você lendo em casa, é você ouvindo a pregação, é você indo para a escola bíblica, é tudo isso, tá certo? Quanto mais, melhor para você crescer. Isso aqui que eu estou falando são meios de graça, são princípios de crescimento cristão também, tá certo? Vamos agora para o quarto meio de graça, a oração uns pelos outros. Lá em Tiago 5,16, vamos abrir Tiago 5,16. Também versículo para decorar, né? Tiago 5,16 vai dizer o quê? Vai dizer assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então aqui está dizendo: orai uns pelos outros, confessai os vossos pecados uns aos outros. Isso lembra o que, irmão? Isso lembra o que? Culto de oração. No culto de oração é que a gente se reúne num grupo, é que a gente pede uns pelos outros, é que a gente pode ter um momento também de confissão de pecados uns aos outros. Confissão de pecado aqui, irmãos, é tipo: irmão, eu tenho esse pecado na minha vida, eu peço que vocês orem por mim, por esse pecado, para que eu vença esse pecado, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente devia pedir muito nos nossos grupos. O problema é que, às vezes, a gente não tem confiança, até mesmo nos irmãos, para confessar pecados uns aos outros. Tá certo? A Bíblia está dizendo aqui que é para confessar uns aos outros pecados, né? Agora, isso aqui não está dizendo que é para confessar o pastor o pecado, que só o pastor parece um padre, não. E a Igreja Católica interpretou dessa forma, que é para confessar o pecado só aos religiosos. Aliás, esses meios de graça que tem aqui na Igreja Católica, só quem pode fazer isso são os padres. Os meios de graça na Igreja Católica são chamados de sacramentos, e só quem pode ministrar meios de graça são os padres, os papas, o pessoal que toma de conta da igreja. Mas aqui não, irmão. A gente vê que é uma coisa que é todos nós. É o sacerdócio dos santos. Jesus disse que todos nós, Ele é o nosso sumo sacerdote, e nós somos agora o sacerdote das pessoas que não têm Cristo, porque nós somos meio que mediadores. Porque a gente pega essas pessoas e apresenta elas a Cristo. Entendeu? Então é como se a gente fizesse uma espécie de mediação. É claro que a mediação entre elas e Deus é só Jesus. Mas esse sacerdócio dos santos é isso. É eu ser usado por Deus para fazer aquelas coisas, para abençoar o outro e para ser abençoado pelo outro. Entendeu? E Deus, Ele coloca todos nós nisso aqui. Como eu falei, esses meios de graça não é só o pastor que vai fazer. Ele vai participar principalmente da questão da ministração, da pregação, né, do aconselhamento, né, tipo isso aí, mas todos os demais meios. E aliás, até qualquer um de vocês pode ser um professor, pode ser um pregador, e é bom que a igreja tenha muitos que façam, cada um use aquele meio de graça para abençoar a igreja, tá certo? Então a oração uns pelos outros é eficaz para nos
abençoar como igreja e até mesmo as outras pessoas de fora, né? Em Atos 4:31, vamos ver aqui um exemplo de Atos 4:31. A igreja exemplo, a igreja de Atos 4:31. Já estamos chegando ao final, irmãos, dessa primeira parte. Atos 4:31 vai dizer o seguinte: Deus, porém, com a sua destra... Não, peraí. Eu estou no 5. É o 4:31. Diz o seguinte: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Está falando aqui no momento em que a igreja reunida orou e Deus demonstrou que estava derramando o seu poder, a ousadia aos discípulos, encheram do Espírito Santo para que eles pregassem, né, para que eles vivessem a igreja, né? E aí também Atos 12, 5 e 12. Atos 12, já está em Atos. Vamos ver outra coisa que mostra a questão da oração na igreja de Atos. Atos 12, 5 e 12. Vai dizer o quê? Vai dizer, 12, 5 vai dizer: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro estava preso e a igreja orando em favor dele. Aí o que foi que aconteceu? Deus libertou Pedro, transformou fez os soldados dormir, transformou todas as portas da prisão em portas automáticas que se abriram, né? O anjo foi na frente e as portas foram se abrindo e Pedro foi libertado. Por quê? Porque a igreja estava orando por Pedro. Eles tinham matado Tiago e queriam matar Pedro também. E aí Deus ouviu a oração da igreja e aí Pedro foi liberto. E no 32 vai dizer o quê? No 12:32. É no 12:32? Deixa eu ver aqui. 5:12. É o 12, no 12, né? 5. Considerando ele a sua situação, resolveu ir para a casa de Maria, quando ele se soltou, né? Ele foi solto, aliás. Mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Ainda estavam orando. Não sabiam que Deus já tinha agido e tinha libertado Pedro. Então isso aí é um exemplo, irmãos, da igreja de Atos, mas a gente tem vivenciado exemplos de orações que são pedidas no culto de oração e Deus atende. Mas eu acho que tem um pensamento maligno que vem na nossa cabeça. Não, eu posso orar em casa que serve do mesmo jeito. Irmãos, é diferente. Deus quer que a gente ore junto. Deus quer que a gente ore sozinho, particularmente. É uma disciplina espiritual? É uma atividade que me fortalece? Mas Deus quer que eu também ore na igreja, porque lá eu vou ter comunhão com outros irmãos. Lá eu vou ter o testemunho de orações que foram atendidas. Então tudo isso, irmãos, fortalece a nossa fé. Tá certo? Isso são coisas que fortalecem a nossa fé no Senhor Jesus. A fé de que realmente Ele nos ama, que Ele se importa conosco, de que Ele ouve a oração e de que Ele se agrada de ver o seu povo juntos em uma união por um mesmo propósito, que é glorificar o nome dEle, espalhar o nome dEle. Glorificar é tornar o nome de Deus conhecido, é tornar os atributos de Deus conhecidos. Então poucas experiências fortalecem tanto a fé dos cristãos e o elevam acima dos seus problemas como a oração. Quando é na igreja esses efeitos são maximizados, gerando além de tudo comunhão, ou seja, união, né? Então, irmãos, os meios de graça que a gente viu hoje são esses, né? Comunhão, nós devemos congregar cada vez mais, não perder a oportunidade. Tudo que a igreja promove, reunião da igreja, comunhão. Graças a Deus por todos que estão aqui, porque isso está fazendo vocês crescer espiritualmente. Isso é um investimento espiritual na sua vida espiritual.
cada reunião que a gente participa, cada grupo que a gente se reúne, porque a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ali você está vivendo um pouco